deixa tudo acumulado e tenta fazer tudo correndo e daí é muito conteúdo, muito conceito novo, então fica difícil. Então, vocês que estão vindo aí, mantenham dessa forma, porque vai ajudar vocês e ajuda eu também, né? Com certeza fica bem melhor a aula quando tem alguém interagindo, quando tem alguém discutindo sobre o conceito aqui, tá? Se você levar em consideração que às vezes não tem aula gravada, acaba sendo até leve para quem está fazendo depois. É, também dá para ir adiantando alguns trechos, assim, reparou que a gente vai ficar conversando a gente aqui sobre alguma coisa. Ele já entendeu algum exercício antes, daí ele já pode até pular, mas aí fica difícil também. Eu acho melhor participar com um professor, assim, eu acho que fica muito mais didático, assim, mais gostoso, né, de acompanhar do que Achei só ouvir. interessante que você botou um formulário. É um teste de você viu mesmo? E tá umas perguntinhas interessantes, né, porque tá uma perguntinha bem do que eu falei, assim, né. Exatamente. Bem para você que pulou aqueles 5 minutos exatamente que você entendeu. Pode ter sido a aula ali. É, não, tem bem mais coisa, né, a aula, Não, a mas pergunta, né? mas eu boto uma perguntinha meio chave, assim, né? Uma perguntinha que. Só Ah, se sobre. atenção mesmo vai saber responder. Né? A pessoa tem que ter assistido, assim, teoricamente. Bem, então, pessoal, hoje vamos conversar sobre tabela periódica, elementos e os estados de agregação da matéria. Bem, vamos relembrar um pouquinho a aula passada, que é importante que a gente tenha aqui um raciocínio das outras aulas que venham acompanhando a gente, assim, daí vocês podem relembrar alguma coisa, também se ficou alguma dúvida da aula passada, vocês também podem ter a oportunidade de perguntar, tá bom? Bem, mas as principais transformações ou os fenômenos, eles são classificados em dois tipos: fenômenos físicos ou transformações físicas, fenômenos químicos ou transformações químicas. E qual que era a diferença dos dois? Os fenômenos físicos, eles não alteram a composição química da matéria, mas o estado físico e a forma podem ser alterados. Enquanto que os fenômenos químicos, eles alteram a composição química da matéria. Isto é, ocorre a transformação de uma ou mais substâncias, originando novas espécies químicas. E qual que era a substância mais abundante de todo o espaço? Era o hidrogênio, aquele é o primeiro elemento da tabela periódica. Tem o número atômico igual a 1. O elemento químico mais abundante do universo é o hidrogênio. 75% da massa de toda a matéria representa o seu hidrogênio. Isso representa 93% dos átomos do cosmos. Ele é também o elemento químico mais simples e mais leve, com apenas um próton no núcleo e um elétron na sua eletrosfera. Então, lembra que a gente comentou, né, que quando a gente for fazer quando a maior parte da teoria quântica, assim, ela se baseia no átomo de hidrogênio. Por quê? Porque ele só tem um próton e um elétron. Então, fica mais simples de você desenvolver os cálculos. A partir do momento que começam a ter mais elétrons em um átomo, começam a ter outros tipos de interação, então os cálculos ficam cada vez mais complexos. Tá? A gente também discutiu um pouco sobre a comparação do raio atômico e do raio iônico. Por exemplo, quando a gente tem uma molécula no estado fundamental e quando você perde um elétron desse átomo no seu estado fundamental, você gera uma carga positiva, porque você está perdendo um elétron, e esse raio atômico diminui. O que acontece quando você ganha um elétron, ou seja, quando você forma um ânion nesses átomos, acontece que o raio atômico vai aumentar pelo fato de ter ganhado esse elétron. E o que explica isso é a repulsão eletrostática entre o núcleo e a eletrosfera, tá bom? E olha só essa... Lembra que vocês fizeram aquela distribuição eletrônica conforme a distribuição de Linus Pauling, né? Que a gente fez lá 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Geralmente é esse o começo, né? Mas olha que essa outra forma de representar a distribuição eletrônica.
Essa forma, ela é semelhante àquela que vocês fizeram com o diagrama de Linus-Pauling. Só que, por exemplo, ele aparece, além de estar 1s2, 2s2, tá os elétrons em volta na eletrosfera, e no meio, assim, você consegue pensar que é um núcleo atômico, tá? Então, essa daqui é uma outra forma de você representar a distribuição eletrônica. É a partir dela que os números quânticos conseguem estimar a densidade de probabilidade de encontrar um elétron em um orbital. E olha aqui esses outros exemplos de tabela periódica que eu trouxe para vocês. Tem um exemplo de tabela periódica que são os diferentes elementos, assim, e as suas aplicações no dia a dia. Então você pode ver que o hidrogênio tem ali um balão, o hélio também tem outro balão, o berílio se encontra em satélites, o carbono tem ali uma lapiseira que é para remeter o grafite, o nitrogênio tem ali uma dinamite, que é para remeter aquela função orgânica NO2, que é uma função explosiva. Uma coisa que está fazendo muita falta, né, é o oxigênio, e você consegue ver ali um cilindro de oxigênio, desses que a gente precisa muito hoje em dia. O alumínio tem ali uma latinha de Coca-Cola. Então, são algumas das aplicações ali. O potássio aparece uma banana, porque na banana, uma das principais fontes de potássio. E olha só essa outra tabela periódica que interessante. Tem os elementos e os países em que foram descobertos cada elemento. Por exemplo, o hidrogênio ali ele foi descoberto na Inglaterra. O berílio foi descoberto na França. E assim por diante. Vários ali da camada D foram descobertos na Alemanha, e se restringe bastante a países europeus, né? Se a gente for analisar assim, não foi uma contribuição muito grande dos países aqui dos países tanto da América do Norte como da América do Sul, acho que eles nem aparecem aqui, sabia? Ah, não, tem Estados Unidos aqui, ó, tem bastante Estados Unidos, principalmente nos antanídeos e nos actinídeos, e naquele último Só pra período fazer ali, bomba, né? provavelmente, né? Eles são conhecidos por isso mesmo. E olha só outra tabela periódica aqui, que interessante, é do Pokémon. Não sei se alguém gosta de Pokémon, ou jogou Pokémon quando bombou aquela moda lá. Então, cada elemento aí é que representa um dos elementos principais do Pokémon, assim. E esse outro é semelhante àquela primeira lá que eu coloquei, mas também tem aqui a foto de alguns cientistas que descobriram, né? O que vocês acharam? Acharam diferentes essa tabela periódica? Já tinham visto algo parecido? Nunca tinha. Não. Interessante. Bem interessante, bem diferente. Então, sobre tabela periódica também tem essas sugestões de estudo, assim. Quando vocês quiserem procurar alguma propriedade de algum elemento, vou até disponibilizar no chat, na verdade, que são sites interessantes, assim, né? Para vocês pesquisarem. Mas um site que eu gostei muito, muito mesmo, assim, pena que é em inglês, tudo em inglês, é esse Web Elements, que tem a propriedade de praticamente todos os compostos, assim, sabe? Então, se tiver que apresentar sobre algum composto um dia, assim, se vocês tiverem que procurar pontos de ebulição, pontos de fusão, esse site Web Elements, ele ajuda bastante, assim, para vocês estudarem. E é uma tabela periódica bem interativa, assim, então você clica no elemento e já abre uma página de tudo sobre aquele elemento, assim, bem melhor do que o Wikipedia. O único problema é que está em inglês. O inglês é meio, fica um pouquinho mais, você tem que ficar traduzindo ali, tem que procurar mais o que você busca, demora um pouquinho de mais tempo para ler e tal. Mas enfim, pessoal,
Por que a gente estuda tabela periódica? Principalmente também para a gente entender como é que esses elementos estão presentes no nosso cotidiano, onde que a gente encontra eles, tá? Então, sobre os estados de agregação que esses elementos vão ser encontrados. O estado de agregação de uma substância é a proximidade das partículas que a constitui. Essa propriedade está vinculada às seguintes forças. Força de coesão é uma força que promove a aproximação entre as moléculas, e a força de repulsão faz com que as moléculas se afastem umas das outras. Em relação às ligações químicas, existem 3 tipos principais de ligações químicas, que é a ligação iônica, covalente e metálica, tá? Não que existam só esses 3 tipos, mas muitos dos comportamentos que a gente consegue explicar na química partem da explicação dessas 3 tipos de ligações, tá bom? Numa ligação iônica, os elétrons são transferidos, altos pontos de fusão e ebulição. Por quê? Porque esses elétrons eles são compartilhados, então você tem um tipo de ligação muito forte, e isso faz que esse ponto de fusão e ebulição se tornem-se mais elevados, tá? Nas condições ambiente, são sólidos cristalinos. Eles conduzem eletricidade no estado líquido, ou seja, quando eles estão fundidos ou solvatados. Por que acontece isso? Por que os compostos que fazem ligação iônica, eles conduzem eletricidade? Eles precisam, principalmente, de ter íons em solução. O que são esses íons? Esses íons são cargas positivas e negativas que, quando estão dissolvidos em solução, elas possuem mobilidade elétrica. Então, isso que faz... por isso que quando você dissolve algum composto iônico na água, ele passa a conduzir eletricidade. A gente pode pensar um exemplo bem prático na molécula de água, tá? A água ajuda muito a gente pensar sobre isso. Vocês acham que a água pura, a água miliquê, aquela que a gente viu lá passada, ou uma água destilada mesmo, vocês acham que ela conduz eletricidade? Acho que sim. Não, a água pura não conduz eletricidade, tá? O que conduz eletricidade é a água do mar. Por que a água do mar conduz eletricidade? Porque ela tem um monte de sais dissolvidos naquela água. E esses sais, eles dissolvidos, eles fazem que tenham, então, elétrons capazes de se locomover de um ponto ao outro. Por isso que, se você estiver numa piscina de água destilada e cair um raio, você não precisa se preocupar. Mas se você estiver no mar e cair um raio, daí você precisa se preocupar, porque ele vai ser muito condutor, certo? Sobre ligação covalente, ocorre a partir do compartilhamento de elétrons. Podem ser sólidos, líquidos e gasosos. Comparado aos iônicos, apresentam menores pontos de fusão e ebulição, em boa parte dos casos. Não são bons condutores de eletricidade, geralmente, tá? Por que isso acontece? Isso acontece porque quando você tem uma ligação covalente, esses elétrons eles não estão tão disponíveis em uma solução, eles estão sendo compartilhados entre os próprios átomos. Então, os elétrons eles ficam mais presos a esses átomos, então eles não têm liberdade para conduzir eletricidade, tá? E uma ligação metálica. A gente pode pensar na ligação metálica a partir do modelo do mar de elétrons. Nesse modelo, os cátions dos elementos metálicos estão distribuídos em um retículo cristalino, e elétrons circulam livremente entre eles. Logo vai fazer mais sentido, tá? Vamos continuar conversando sobre ligações químicas, que essa parte aqui, ela acaba caindo bastante no vestibular também, e é uma parte que muita gente não tem, assim, então fica bem exclusivo para vocês que estão acompanhando aqui. Essa definição que eu trago aqui é uma das mais atuais que tem, sabe? Sobre ligação iônica. Nesse caso, para se constituir uma ligação iônica,
a diferença de eletronegatividade, ela ultrapassa o valor de 1,7, devido à forte atração de um dos átomos pelos elétrons, fazendo com que a ligação seja polar. A ligação iônica geralmente ocorre entre metal e ametal, ou metal mais um hidrogênio. Vale a pena ressaltar que aquela expressão ametal significa que o A significa não, e o metal significa só a substância metálica mesmo. Então, significa que não é uma substância metálica. Então, ocorre essa interação entre um metal e uma substância que não é metálica, tá? Sobre ligação covalente, a diferença de eletronegatividade entre os átomos classifica as ligações covalentes em polar e apolar. Ligações covalentes apolares, elas são estabelecidas entre um átomo de um mesmo elemento químico. Logo, você não vai ter um momento de polo resultante que seja diferente de zero. Quando as moléculas são as mesmas moléculas, assim, de uma ligação, por exemplo, o ozônio, que é o O3, ou o gás oxigênio, que é o O2, como são as mesmas moléculas, você não tem uma diferença de polaridade entre elas. Então, você não vai ter um lado que vai apresentar predominantemente cargas positivas e outro lado que vai apresentar cargas predominantemente negativas. Então, essa substância vai ser apolar, certo? Sobre ligações covalentes polares, ela é estabelecida entre elementos químicos diferentes, ou seja, que possuem eletronegatividades diferentes. Geralmente ocorre entre ametal e ametal, ou não metal e um hidrogênio. Tá? Então, sobre as ligações covalentes polares, você vai ter moléculas diferentes, então você vai ter uma das moléculas que vai apresentar uma densidade eletrônica positiva e outra molécula que vai apresentar uma densidade eletrônica negativa. Então, isso faz com que tenha uma polaridade. Ela vai ser uma polaridade menor do que na ligação iônica, mas ainda vai apresentar uma polaridade. E em relação à ligação metálica, a ligação metálica apresenta um brilho característico, condutividade térmica e elétrica, explicado pelo modelo de mar de elétrons. O ponto de fusão e ebulição geralmente são altos. As ligas metálicas apresentam variabilidade e também é explicado pelo rearranjo do retículo cristalino e metálico. São metais geralmente que apresentam ductibilidade e resistência mecânica. Então, ó, pessoal, lembra que eu comentei que o que faz uma substância ser iônica e o que faz uma substância ser covalente é a diferença de eletronegatividade? Então, vamos lá. Ó. Se esse valor de diferença de eletronegatividade de maior que 1,7, quer dizer que vai ser uma substância predominantemente iônica. Já se der uma diferença de eletronegatividade menor do que 1,7, ela vai ser uma substância predominantemente polar. E se essa diferença de eletronegatividade for igual a zero, significa que essa substância é apolar, ou seja, não vai gerar nem cargas negativas, nem cargas positivas em nenhuma das extremidades da molécula, certo? Então, olha algumas substâncias iônicas muito conhecidas, assim, o sal de cozinha, que é o NaCl, e o fluoreto de potássio, que é o KF. E, ó, a diferença de eletronegatividades dele, do NaCl dá 2,1 e a do KF dá 3,2. Vale ressaltar que esse valor que tem aí de eletronegatividade, ela também vem derivado do Linus Pauling, ele que elaborou essa escala, e essa é uma escala de eletronegatividade relativa, ou seja, é uma escala que vai de 1 até 4, e 4 é a maior escala relativa de eletronegatividade possível. Mas o que é a eletronegatividade em si? A eletronegatividade é um fator que os átomos têm para atrair os elétrons para si. Ou seja, é uma propriedade que sugere a sua afinidade por elétrons. Tá?
Então, é meio que essa medida aí. E os números que tem nessa unidade são números só relativos, tá? Não tem, assim, uma unidade específica de eletronegatividade. Existe só uma normalização que faz, então, eles apresentarem esses valores, tá? É uma convenção, assim, que os químicos fazem entre eles. E quando a substância não apresenta diferença de eletronegatividade, ela é apolar, ou seja, a sua diferença de eletronegatividade é igual a zero. Tá? Em relação às ligações covalentes e iônicas, quando as ligações covalentes são apolares, ele não apresenta nenhuma polaridade na ligação. As substâncias covalentes polares, eles já apresentam uma polaridade maior que as apolares, mas menor do que as iônicas polares. E as ligações iônicas polares são os elementos que apresentam a maior polaridade entre as moléculas. Tá? Bem, como que a gente representa isso no dia a dia, assim? Olha só que legal essa representaçãozinha. Ó. Na ligação iônica está tendo o compartilhamento de um elétron do sódio com a nuvem eletrônica do átomo de cloro. Tá? E a partir desse compartilhamento de elétron do sódio com cloro é que você tem a ligação cloreto de sódio. Em relação à ligação covalente, a ligação covalente que a gente mais conhece é da molécula de água. No caso, um elétron do oxigênio interage com a nuvem eletrônica do oxigênio. E outro átomo de hidrogênio também interage com essa nuvem eletrônica do oxigênio. Então, eles têm uma atração eletrostática a partir desses elétrons que são compartilhados, certo? E esse é o modelinho da ligação metálica. Reparem que ele é um pouco diferente das representações da ligação iônica e covalente, porque esses elétrons, eles apresentam uma grande capacidade de locomoção quando eles estão entre essas cargas positivas. Então, a representação mais usual da ligação metálica é essa daqui, de átomos com cargas positivas, são as bolas mais grandes e que tá carregado positivamente, rodeado de elétrons livres, que são as bolinhas mais pequenas, que são os elétrons, tá? Bem, aqui uma breve comparativo entre as substâncias iônicas, covalentes e metálicas. No caso, lembre-se que a substância iônica, geralmente, ele tem uma atração eletrostática mais forte entre os elementos. Então, geralmente, elas são sólidas em condições ambientes. No estado sólido, essa ligação iônica ela não consegue conduzir eletricidade. Mas quando você dilui isso em água, quando você solvata essa substância iônica, então você apresenta elétrons livres, então eles conseguem conduzir eletricidade. Sobre substâncias covalentes ou moleculares, como não são ligações tão fortes, geralmente apresentam um ponto de fusão e ebulição mais baixo. O estado físico nas condições ambiente pode ser sólido, líquido ou gasoso. Geralmente não conduzem corrente elétrica tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Em relação à ligação metálica, os pontos de fusão e ebulição geralmente são bem altos por serem metais. O estado físico nas condições do ambiente geralmente é sólido. Conduzem corrente elétrica tanto no estado sólido quanto no estado líquido. E vale ressaltar, certo o mercúrio, que ele é um metal e ele é um líquido nas condições ambiente. Bem, sobre esses estados de agregação da matéria, os 3 estados principais de agregação são sólido, líquido e gasoso, sendo que cada substância possui uma faixa de temperatura e pressão para a qual assume um estado de agregação. A seguir, observamos a coexistência da água em 2 estados de agregação, tanto no estado sólido e no estado líquido. Bem, no estado sólido, a força de coesão predomina, fazendo com que as moléculas estejam mais próximas.
Assim, possui forma fixa, volume fixo e não sofre compressão. Os exemplos são gelo, a madeira, mesa e outros. O estado líquido. No estado líquido ocorre um equilíbrio entre as forças de repulsão e forças de coesão, produzindo a fluidez característica do estado líquido. As substâncias que se apresentam nesse estado possuem forma variável, volume constante, por exemplo, água, suco e outros. No estado gasoso, o que caracteriza o estado gasoso é a predominância das forças de repulsão, proporcionando uma maior movimentação das moléculas maior que no estado líquido. As substâncias gasosas apresentam forma e volume variáveis e podem sofrer compressão. Um exemplo bem típico é o ar atmosférico. Bem, aqui uma representaçãozinha sobre os estados de agregação da matéria. Vocês conseguem ver que no estado sólido, as partículas estão bem próximas umas das outras. Já no estado líquido, essas partículas já se encontram um pouco mais afastadas. E no estado gasoso, essas partículas já estão num estado bem mais afastado de ligação. As mudanças de estado de agregação ou físico da matéria. Ao esquentar substâncias, ocorre um aumento da energia cinética de suas moléculas, passando a ocupar um volume maior e um aumento da temperatura. Desta forma, tendem a mudar de fase, ou seja, passam de um estado para outro. No caso da água, quando aquecemos a água, ela tende a evaporar, passar do estado líquido para o estado gasoso. Dois fatores influenciam no estado de agregação ou físico da matéria, que é a pressão e a temperatura. Ao receber ou perder certa quantidade de calor, ela pode sofrer uma mudança ou transição desse estado. A transição entre os estados físicos podem ser observadas no esquema a seguir. Então, olha só, essas mudanças de estado é importante para a gente saber, principalmente os nomes, quando eu comentar alguma coisa, quando essa molécula sofre condensação, aí você tem que saber que é a mudança do estado gasoso para o líquido. Mas esse esqueminha aqui, ele ajuda muito para a gente resolver vários exercícios, tá? No caso, são 3 estados possíveis, sólido, líquido e gasoso. Quando você passa do sólido para o líquido, acontece uma fusão, e essa fusão acontece porque você está aquecendo, você pode pensar no gelo se tornando água mesmo. E quando esse estado líquido passa para o estado gasoso, a gente chama de vaporização, que é quando você forma... aqueles ciclos da água, de chuva, essas coisas. É mesmo. Nossa, e pode usar principalmente esses ciclos da água, tá? E quando que passa do estado gasoso para o líquido? Quando acontece uma condensação, né? Ou uma liquefação, que é a água no estado gasoso, ela chove, né, e fica no estado líquido. Foi um ótimo exemplo mesmo. E quando passa do líquido para o sólido, é quando ocorre a solidificação, ou seja, quando você passa do sólido até o gasoso, você vai aquecendo, assim, para que ocorra essa mudança de fase. E a sublimação, ela ocorre quando ocorre direto essa passagem do estado sólido para o estado gasoso. É um aumento de energia tão grande que faz ela nem passar pelo estado líquido, vai direto para o estado gasoso. E quando passa do estado gasoso para o estado sólido, ocorre a ressublimação. Beleza? Bem, sobre a equação de Clapeyron. Sadi Carnot, em 1824, ele publicou sua obra Réflexions sur la pensée motrice du feu et sur la machine propres à développer cette patience. Reflexões sobre a potência motriz do fogo e sobre as máquinas próprias a desenvolver essa potência. Em princípio, esse livro não chamou muita atenção da comunidade científica da época, mas 10 anos depois, olha só como as teorias científicas, às vezes, elas ficam numa fase de pesquisa normal, e depois de um tempo, assim, por exemplo, aqui foi no caso de um intervalo de 10 anos, foi então que esse conhecimento que foi desenvolvido 10 anos atrás começou a ter uma nova fase de pesquisas
construtivas e uma nova fase de pesquisa científica. Esse livro não chamou muita atenção, mas na década seguinte, Émile Capeillon, em 1834, ele ofereceu uma matematização e os diagramas para os ciclos propostos por Carnot, como os conhecemos atualmente. Contribuiu para as discussões sobre a compreensão do poder do calor na produção da potência motriz. Quando estudamos substâncias no estado gasoso, uma expressão matemática proposta pelo físico-químico e engenheiro civil Benoît Pierre-Émile Capeillon foi formulada para tentar explicar o comportamento de um gás perfeito, ou seja, nas condições mais ideais possíveis, tá? Esse gás ideal, assim, a gente pode dizer que ele só existe, assim, a gente só pode usar essa equação quando a gente estiver em situações de baixíssima pressão e elevada temperatura. Por que tem que ser nessas condições de baixa pressão e elevada temperatura? Porque nessas condições é onde ocorre a menor interação possível entre a matéria. Quando os choques eles são totalmente elásticos, então eles são gases que eles se comportam como se eles fossem gases perfeitos, assim, eles são um pouco diferente dos reais. Os gases reais, eles são descritos pela equação de Van der Waals. Eu vou trazer na próxima aula. Bem, então, essa equação aqui é a equação de Clapeyron, que é pressão vezes volume igual a M vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Então, ó, a pressão ela está sendo aqui representada pela letra P, e a pressão gerada pelo gás nas paredes do recipiente. No caso, a gente pode pensar na pressão atmosférica, tá? Que a gente tem a pressão, principalmente, a gente usa muito exemplo no nível do mar. No nível do mar é onde a gente tem uma pressão exatamente de 1 atmosfera. E o que é a pressão de 1 atmosfera? Vocês têm que aprender na física lá, que pressão é força sobre área, certo? Então, isso corresponde a aproximadamente 101.325 Pascal, ou seja, 101.325 Pascal, que é, no caso, essa relação aí de força sobre área, certo? A letra V corresponde ao volume ocupado pelo gás, e ele pode ser expressado em litros, decímetros cúbicos ou metros cúbicos. É importante observar a unidade da pressão e a unidade da constante R, que o exercício vai estar sugerindo, para você saber qual delas que você vai usar. Tá? N é o número de mol, que é a quantidade de matéria do gás, expresso pela relação entre a massa do gás e sua massa molar. Então, no caso, o número de mols vai ser a massa da quantidade de matéria divididos pela sua massa molar, que é a massa por 1 mol desse gás. A gente já vai entender melhor o que é mol também, esses termos, eles vão ficar um pouco mais simples quando a gente for desenvolvendo alguns exercícios, tá? Bem, aqui tem uma pequena explicação de como que a gente pode entender a pressão a partir dessas unidades, e isso é legal que vocês comecem a se familiarizar, porque essas unidades aqui, elas não desaparecem, tá? Sempre que vocês forem fazer alguma operação de multiplicação, divisão, vocês podem e devem colocar as unidades, porque elas vão também se multiplicar, se dividir, então você vai poder cortar, assim, algumas unidades que você vai encontrar no seu exercício, certo? Bem, a gente sabe que pressão é igual a força sobre área, mas a força é igual a massa vezes aceleração, certo? O que é a massa? A massa a gente mede em quilogramas, e a aceleração é essa aceleração que a gente tem, que nem a dos carros, né? Você mede em metros por segundo ao quadrado, beleza? Quando tem esse símbolo, ó, vocês estão vendo que a aceleração está em metros vezes segundo elevado a menos 2, essa expressão de menos 2 é a mesma coisa que você escrever metros por segundo ao quadrado só,
beleza? E a área é em metros quadrados. Portanto, pressão é dado em quilogramas, metros por segundo ao quadrado, divididos por metro ao quadrado, vezes metro ao cubo. O que nos leva a uma outra unidade, que é o joule. Essa unidade joule ela é dada em quilogramas, metro ao quadrado, divididos por segundo ao quadrado. Tá? Qualquer coisa, se vocês ficarem com alguma dúvida séria, assim, a gente pode colocar, assim, essas unidades no papel, assim, então, quando vocês precisarem consultar, né, o que significa cada unidade, o importante é que vocês saibam fazer a conta e saibam que essas unidades, elas se mantêm, tá? Elas não desaparecem quando você faz alguma expressão matemática. Então, se você está, por exemplo, multiplicando a força vezes a área, quer dizer que você vai ter a unidade de distância nessas duas unidades, e já que você está multiplicando, elas vão ou se cancelar ou se multiplicar, dependendo do que tiver elevado, tá? Então, coloquem essas unidades no papel sempre que vocês forem fazer as questões. A gente vai fazer daqui a pouquinho, vai ficar mais claro, tá? Um joule compreende a quantidade de energia correspondente à aplicação de uma força de 1 newton durante um percurso de 1 metro. Ou seja, é a energia necessária que acelera uma massa de 1 kg a 1 metro por segundo ao quadrado num espaço de 1 metro. Beleza? Essas coisas é com o tempo que vocês vão... Credo, que complicado. Um monte de unidade, né? Vai fazendo um monte de... É meio que para travar a cabeça mesmo, assim, sabe? Você Adorei essa aula de russo. Juro que química é bem assim mesmo. A gente se comunica muitas vezes por símbolos, assim, né? Então, mas calma, pessoal. Sempre que vocês precisarem de uma ajuda nisso, assim, eu vou estar aqui para isso, tá? Eu também não vou exigir que vocês saibam fazer todas as unidades possíveis, que vocês saibam decorar as unidades, só se vocês forem fazer química ou física, daí eu faço um estudo mais dirigido para isso, assim. Mas como eu sei que... como eu sei que vocês não vão ser exatamente químicos também, eu não vou cobrar isso de uma forma que um químico deveria compreender, tá? Realmente, não pretendo trabalhar com isso, não. Não, mas é gostoso, depois que você vê que faz sentido, é gostoso acertar umas questões, assim. A gente vai fazer uma questão aqui que vai ser gostosa da gente fazer. Bem, sobre a lei de Boyle-Mariotti. O Boyle e o Mariotti, eles enunciam que a pressão absoluta e o volume de uma certa quantidade de um gás confinado são inversamente proporcionais se a temperatura permanece constante em um sistema fechado. Em outras palavras, ela afirma que o produto da pressão versus o volume é uma constante para uma devida massa de gás confinado enquanto a temperatura for constante. A lei recebe o nome de Robert Boyle, que publicou a lei original em 1662, e de Edme Mariotti, que posteriormente realizou o mesmo experimento. Olha só como é que é importante as ideias primárias, assim, quando alguém vai publicar algum texto científico, tá? A gente sempre precisa reportar de onde que a gente tirou aquele conhecimento. Que publicou o original em 1866, e de Edme Mariotti, que posteriormente realizou o mesmo experimento e publicou os seus resultados na França, em 1676. Segundo a lei anunciada pelos dois cientistas, em um gráfico pressão versus volume sob uma temperatura constante, o produto entre pressão e volume deveria ser constante, se o gás fosse perfeito. Os gases se comportam como ideais em condições de baixa pressão e alta temperatura. Existe uma temperatura em que o gás real aparentemente obedece à lei de Boyle-Mariotti.
temperatura chamada de temperatura Maillard. Algumas transformações gasosas aqui. Ó, as 3 principais transformações gasosas que a gente vai estudar são a transformação isobárica. Ela ocorre quando acontece uma transformação gasosa com a pressão constante, e uma transformação isotérmica. A isotérmica é uma mudança com a temperatura constante. Já a transformação isocórica, isométrica, mas vamos convencionar aqui para a gente usar isovolumétrica, elas acontecem a uma mudança com o volume constante. Então vai ficar mais fácil para a gente lembrar, se eu estou falando de uma transformação isotérmica, quer dizer que eu estou falando de uma transformação gasosa que ocorre numa mesma temperatura, porque iso significa o mesmo, e térmico significa temperatura, tá? No caso, o que significa, então, a isovolumétrica? Significa o mesmo volume, então, ou seja, faz o volume ser constante e você muda as outras variáveis, tá? E a isobárica é o que a gente mais vai precisar decorar assim mesmo. É a mesma pressão, ou seja, mantém a pressão constante. A lei de Boyd, ela é usada em transformações isotérmicas para prever o resultado de se introduzir uma mudança, somente de volume ou pressão, a um estado inicial de uma certa quantidade fixa de gás. O volume e a pressão antes e depois da quantidade fixa de gás, onde as temperaturas antes e depois são iguais, aquecimento ou resfriamento, serão necessárias para alcançar essas condições. Estão relacionadas pelas equações. Então, ó, essas multiplicações aqui, ó, PV igual a constante, numa transformação isotérmica, você vai então, como você sabe que a temperatura ela se mantém a mesma, essa relação ela acaba sendo direta. Então, você tendo a pressão inicial e a pressão final, você consegue estimar tanto o volume inicial ou o volume final nesse tipo de transformação. Tá? Ó, onde pressão versus volume, ela é dita pela essa lei dos gases ideais, que é uma constante. Tá? Então, P1 e PF são pressão inicial e final, e volume inicial e volume final são velocidades iniciais e finais. E o K é constante. Tá escrito velocidade, mas é volume, tá, pessoal? Agora que eu reparei aqui no equívoco. As leis de Boyle, lei de Charles e as leis de Gay-Lussac formam juntamente com a lei de Avogadro as leis dos gases ideais. Antes da gente começar a ir para os exercíciozinhos, é importante a gente entender um pouco melhor do que significa um mol, tá? É muito utilizado, principalmente na química, e também é bastante utilizado na física, que é essa constante de Avogadro. É a quantidade ou número de entidades ou partículas elementares, átomos, moléculas, íons, elétrons e prótons, presentes em 1 mol de qualquer matéria, ou seja, de qualquer coisa que ocupa um lugar no espaço e que tenha massa, tá? Então, é descrito também pela equação dos gases ideais, PV igual a nRT, onde N é o número de mol, que é a quantidade de matéria dos gases, expressa pela relação entre a massa do gás, M, e sua massa molar, M. Então, lembre-se, número de mol, quantidade de matéria, o que você vai fazer? Você vai descobrir ela a partir do cálculo da massa da matéria que você está estudando, divididos pela massa molar, que é aquela massa molar que você tem que procurar lá na tabela periódica para saber qual que é o valor dessa massa molar, tá? Você fazendo essa relação, você tem a quantidade de partículas elementares em 1 mol dessa matéria. Para a gente entender ainda mais o que é um mol, tá? O cientista italiano Amadeo Avogadro, em 1811, propôs que o volume de gás a uma dada pressão e temperatura é proporcional ao número de átomos ou moléculas, independentemente da natureza desse gás. Agora, a Ju, que está aqui, ela está com mais
propriedade, assim, para comentar sobre essa semelhança aqui que eu vou enfatizar. Olha, esse tipo de enunciado, ele continua sendo muito... Ele possui uma gênese, assim, principalmente naquele enunciado do Lavoisier, que é na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o que acontece aqui? Esse volume de gás que é proporcional ao número de átomos, ele também vai obedecer essa lei, tá? Então, esse volume ele não vai se perder se você aumentar a pressão dele, ou ele não vai aumentar se você diminuir a pressão, tá? Elas vão continuar sendo proporcionais ao número de átomos ou moléculas, independentemente da natureza, tá? O físico francês Jean Perrin, em 1909, propôs nomear a constante em honra a Avogadro. Perrin, em 1926, ganhou o Prêmio Nobel de Física devido, em grande parte, a seu trabalho na determinação da constante de Avogadro, por meio de vários métodos diferentes. A alteração do nome para constante de Avogadro, que é representada geralmente por essa letra M e um A minúsculo, um A maiúsculo, só que menor, né, na verdade, veio com a introdução do mol como uma unidade básica no Sistema Internacional de Unidades, em 1971, que reconheceu a quantidade de substância como uma análise dimensional independente. Com esse reconhecimento, a constante de Avogadro não era mais um número puro, mas uma unidade de medida, o mol recíproco, que a unidade dele é mol menos 1, ou então você pode pensar que a sua unidade também ela pode ser 1 dividido por mol, tá? Então é uma unidade elementar por mol. Sobre a constante R dos gases. A constante geral dos gases propostas por Clapeyron depende da unidade da expressão utilizada. Em ATM, ela vale 0,082. Em milímetros de mercúrio, que a gente usa também para a gente medir a pressão, sabe? Ela vale 62,3. Em quilopascal, vale 8,31. Então, essa tabelinha aqui, são todos os valores de R que a gente pode utilizar num exercício, certo? Ou seja, se as unidades ali principalmente do volume da pressão, se tiver em litro vezes ATM, a gente vai usar o valor numérico 0,08205 ou 0,082. Eu coloquei o número completinho só para deixar igual o do livro, sabe? Mas a gente pode simplificar também, a gente pode só 3 casas depois da vírgula, que tá ótimo, tá? Se a gente tem Pascal vezes metro cúbico, então a gente vai usar o valor numérico de 8,31. Se a gente está medindo a pressão em milímetros de mercúrio, então você pode usar o valor de R de 62,36. E se tiver em calorias, você pode usar 1,98, tá? E a temperatura no qual o gás é submetido. E a gente sempre vai utilizar a unidade Kelvin, tá? Que é a unidade do sistema internacional. A gente vai deixar um pouco de lado o grau Celsius, não de lado da vida, né? Porque a gente sempre fala tudo em graus Celsius, né? Tal temperatura vai fazer 20 graus Celsius em Curitiba hoje, tá super quente em Curitiba, né? Então, quando a gente for fazer os cálculos, a gente vai ter que anotar essa temperatura em graus Celsius e passar para graus Kelvin. Como é que eu faço para transformar essa temperatura de graus Celsius para Kelvin? É só você somar o valor de graus Celsius mais 273,15, porque 0 graus Celsius ocorre exatamente quando você está a 273,15 Kelvin, tá? Então, é uma relação direta, assim, é só você somar a temperatura em graus Celsius mais 273,15, que você vai chegar na temperatura em Kelvin. E agora, sobre conteúdo, era isso, pessoal. Quero saber como é que vocês estão.
está muito cansativo ficar vendo slide, falando e tudo, mas o que está sugerido ali para depois seria uns exercíciozinhos. Vocês querem resolver os exercícios? Ou Melhor é fazer